Estamos aqui com o nosso primeiro episódio da Memória Legislativa. E quem vai abrir esse grande momento aqui são os ex-vereadores Rosalino Botega e Ney José Neotti. Bom dia! Bom dia! Bom dia! E como vocês se sentem aqui no plenário da Câmara Municipal, hein? Vocês já estiveram por vários anos aí, né? Mas nessa Câmara não tivemos lá embaixo, né? Agora aqui é outra coisa, né? É uma alegria, é uma satisfação muito grande, né? Trazer essa memória. A princípio eu já acho que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho, que é o resgate histórico. Eu acho que quem não conta a história não consegue, né? Prever o futuro. Então é muito importante, né? Nosso período foi numa Câmara um pouco mais acanhada, com menos recurso, e a gente fica muito feliz em ver hoje o Poder Legislativo da cidade de Guaíra totalmente modernizado, com todo o avanço tecnológico. Isso é muito bom. Legal. Então nós vamos voltar lá atrás. 1983 a 1988, 6 anos, né? Eram 6 anos, então, que os vereadores permaneciam, então, na vereança, né? Na época, como nós já conversamos anteriormente, não havia eleição para prefeito, mas havia eleição para os vereadores. Bom, o ano era difícil. 1983, quando vocês assumiram, fazia um ano que que Guaíra havia perdido as 7 quedas. Guaíra chorava ainda e buscava desesperadamente uma forma de progresso. Conta aí pra gente como é que foi esse ano. Eu diria o seguinte, foi exatamente, eu só fazer uma coisa, nós começamos, eu e o Botega começamos um pouquinho, nós cumprimos nesse mesmo período um mandato de 4 anos, só para enfatizar. Eu diria que foi de fato um mandato traumático, porque nós vínhamos de uma perca imensurável, que é a questão das 7 quedas, que era o potencial turístico nosso aqui, e ao mesmo tempo aquela terrível tragédia da queda da ponte que fatalizou inúmeras dezenas de vidas. Então nós pegamos esse mandato, que por sinal é importante frisar, que nós tínhamos em Guaíra já instalado o canteiro de obra do projeto Ilha Grande, que era para a construção de uma ferrovia, passando por Guaíra, uma ponte rodoviária e uma usina hidrelétrica com potencial para contenção, inclusive, de dejetos e produção de energia, funcionando como um auxiliar da Itaipu Binacional. Então nós tínhamos uma perspectiva de vida que Guaíra ia... Tanto é que o pessoal dizia o seguinte: Guaíra vai para 100 mil habitantes, Guaíra não vai nem se lembrar de 7 quedas. Lamentavelmente, quando assume a presidência da República, o presidente Collor simplesmente baixa um decreto e extingue
né, a continuação da construção do projeto Ilha Grande, que já tinha um canteiros de obra com toda a infraestrutura em Guaíra de aproximadamente 1.000 casas. Quer dizer, nós já tínhamos 1.000 famílias a mais em Guaíra. Isso, de fato, foi um terrível baque para a cidade. Nós levamos um choque, porque nós ficamos sem saber, do ponto de vista político, e aí nessa época já tínhamos o prefeito eleito, né? Nós tivemos o mandato tampão do Dr. Mário Barbosa, e em seguida o senhor Oswaldino da Silveira concorre à eleição e ganha, e assume o poder. Mas era um recomeço de tudo, porque nós não tínhamos Sete Quedas, não tínhamos o projeto Ilha Grande, começava a se definhar, e aí foi um mandato bastante complicado. E na época, a mídia, ela bombardeou Guaíra, né, a mídia nacional, citando que a cidade era fantasma. Conte para nós um pouquinho sobre isso. Muito bem. Sem crítica individual a ninguém, né? Porque nós tínhamos saído de um processo que Guaíra não elegia o seu prefeito desde 1964, e a partir de 85 tivemos eleições livres e diretas. O que aconteceu? Naquele momento em que se paralisou o projeto Ilha Grande, foi um momento muito difícil, porque aquelas pessoas que haviam se mudado para Guaíra, tanto na iniciativa privada, quanto aqueles que estavam no setor da empresa e as suas subsidiárias, começaram a retornar para Itá, Santa Catarina. E aí a mídia, talvez, não sei se foi por falta de uma coisa mais contundente na época das autoridades locais, e eu volto a insistir sem culpar ninguém, acontece que a mídia simplesmente começou a jogar no ar que Guaíra passou a ser uma cidade fantasma, que Guaíra não sei o quê, e foi muito difícil, foi muito sofrido, né? Aí tivemos, se não bastasse tudo isso, nós tivemos a formação do Lago de Itaipu, e naquele momento histórico acontecia muitos crimes na zona rural. Nós perdemos famílias que foram embora de Guaíra porque a facilidade do crime acontecer em terras guairenses era muito grande. O que aconteceu naquele período? Começou a haver muito assalto às fazendas, aos sítios, às chácaras, e foi traumático. Nós vivemos um período, isso está registrado na história, naturalmente, foi muito difícil. Relendo as atas anteriores, tem uma fala sua, registrada em ata, que pede, por gentileza, uma reunião urgente com uma segurança estadual, municipal, porque as pessoas se sentiam extremamente inseguras. Exatamente, modéstia à parte, eu fui bastante contundente nessa questão, já no primeiro mandato, e no segundo nós fomos muito enfáticos. Inclusive aqui eu quero lembrar que um trabalho de todos os vereadores, mas especialmente meu e do vereador hoje, prefeito de Guaíra, Aldo Trento, nós fizemos, que inclusive conseguimos trazer o secretário de Segurança do Estado do Paraná na época, para Guaíra, para uma discussão aonde originou a criação do Conselho de Segurança do município de Guaíra, conjuntamente aonde eu fui bastante ativo, como os demais vereadores foram, no Comitê de Fronteira com o vizinho país do Paraguai. A questão do crime na área rural diminuiu, porque daí implantou-se a patrulha rural, né? Começou a coibir esse tipo de crime, melhorou bastante, melhorou muito, veio mais policiamento. E que, diga-se de passagem, que isso foi um embrião na época, que hoje nós temos, talvez, em Guaíra, uma dos melhores aparatos de segurança pública do Paraná, né? Guaíra, Foz do Iguaçu, enfim, essas cidades fronteiriças. Então eu diria que aquele trabalho daquela nossa época foi o embrião para chegar onde chegou hoje. Com certeza.
Vamos falar um pouquinho com o Rosalino? Fala. Qual era o seu trabalho no município? Eu só tinha a escola da datilografia. A escola da datilografia na época já. E a mulher era professora aqui, né? Aham. E qual foi a sua intenção ao entrar na política? Isso foi os Valdinos que pediram naquela época, que a gente era muito conhecido aqui dentro. Tempo da Perina, que também mexia com a casa da sopa. Né? Então a gente tinha bastante amizade, né? Aonde que a gente teve essa oportunidade de ser candidato a vereador. Vocês se conheceram na vereança? Melhor. Sim, mas nós éramos amigos bem antes. O que culminou essa amizade que vocês têm. Quando eu fui falar com o senhor Rosalino para nos dar a entrevista, ele falou assim, mas tem que chamar o Ney. Porque o Ney sabe tudo do meu trabalho na Câmara. O Ney esteve comigo esses anos todos. Então, quero que vocês contem para o pessoal, que vocês já contaram para mim antes, esse episódio aí da amizade de vocês. Que vocês no final acabaram ficando os dois sozinhos contra, né? Eu quero fazer uma lembrança aqui. Você lembra mais que eu. Eu quero fazer uma lembrança importante aqui. A política até nessa época era mais romântica, era mais pura. Tanto é que quando eu concorri a vereador em 82, eu fazia campanha com o saudoso José Venâncio da Silva. Nós saíamos pedir voto junto. Então não era aquela disputa, aquela coisa, sabe? Nós tínhamos, a coisa era mais assim, você ia no intuito de servir a comunidade. Então éramos convidados, tínhamos um certo histórico na cidade. Eu sou nascido em Guaíra, sou filho de Guaíra, então o Botega a mesma coisa. A esposa, a saudosa esposa dele, a Perina, era uma professora renomada em Guaíra, com todo um conceito na ação social. Então esses casos, naquele tempo era assim, né? Então, e daí acabou acontecendo esse episódio que eu vou te contar agora, que você me pediu para contar. Em 80 no finalzinho de 80, no ano de 88, né, nós tínhamos a probabilidade de eu ser o presidente da Câmara, né? E na época, eu até não vou citar nome, o colega que era da nossa ala, porque nós éramos maioria na Câmara, isso é importante frisar, éramos maioria, e estava tudo certo. Aí a oposição na época me chamou e falou, Ney, você é o nome para ser o presidente da Câmara. Os 4 vereadores da oposição na época me chamaram, fizemos uma reunião. E eu falei, então tá, vou ser presidente da Câmara. Isso em 88. Ou perdão, 87, que era 2 anos na época, 87. Aí eu cheguei para o colega do nosso grupo político e falei assim, olha, eles vão me eleger, eu vou ser o presidente da Câmara. Ele virou para mim e falou, não faça isso não. Ô Ney, eu vou embora de Guaíra, eu não quero citar o nome porque o objetivo não é esse. Não, Ney, porque eu já estou com a idade mais avançada que a sua, você é um menino ainda, você tem futuro na política, tal, aquela conversa toda. E eu falei, então tá, eu vou ser leal, eu não vou. Cheguei para os 4 colegas da oposição e falei, fico lisonjeado, fico feliz em receber essa proposta, mas eu vou com o meu grupo político. Nós era muito unido naquela época, muito, né? E peguei e o meu voto decidiu, né, a eleição do companheiro. Na semana seguinte, eles todos viraram adversário nosso e eu e o Botega ficamos apoiando o prefeito da época, que era 2. Então ficou 7 contra 2. Meu Deus. Né? Entende? Isso acontece na política, e aconteceu conosco. Acontece hoje, vai acontecer, aconteceu conosco. Então isso é um episódio que não pode fugir da história. Nós ficamos 2 até o final do mandato, né? E com certeza foi um mandato bem mais difícil. 2 contra o restante. Contra 4, né? Não, 7, daí virou 7. Né? Daí virou, porque todos os demais viraram contra. Então nós... Vocês eram bombardeados pela mídia local? Tanto, não. Mas tudo que pode. Só que eu nunca baixei a cabeça, sempre com postura ética, com respeito ao companheiro, mas eu ia para a tribuna toda vez. Aí eu vi as atas, Ney, tá certo. E me diz uma coisa, na época você era locutor? Não, já o locutor começou em 91, isso, fiquei 10 anos na Rádio Guaíra, 10 anos.
porque tem um momento que você cita que o perfil da cidade ele foi tirado do ar. Vocês não tiraram, ele foi tirado do ar. Esse foi no final. Esse foi no final. Outro. Foi no final, me tiraram, daí já estava chegando quase 10 anos depois, foi tirado, não entro no mérito, né, porque eu sempre falo uma coisa, cada momento histórico é um momento. Eu era muito afoito nas discussões dos problemas de Guaíra, e nem sempre isso é entendido pela totalidade. Então, alguns, na época, inclusive vereadores aqui desta Câmara, né, eles entenderam que eu estava criticando o trabalho deles. E não era isso. Porque eu buscava a colocar cada um no devido papel, na devida responsabilidade, que é assim. E cheguei um dia na rádio, eu tinha uma audiência muito boa, graças a Deus. Qual rádio era? Desculpa. Guaíra AM. Era AM. Cheguei na rádio e simplesmente o diretor falou, Ney, a partir de hoje você pode deixar, você não faz mais o programa. E eu respeitosamente falei, tá bom, vou embora. Porque eu não era funcionário da rádio. Eu nunca usei de artifício, de malandragem, dizer agora eu vou botar vocês na coisa. Não. Eu trabalhei 10 anos na rádio ciente que eu não era funcionário da rádio. Eu tinha um programa comprado, eu tinha um horário comprado em que eu fazia uma espécie somente de entrevista. O programa não era musical, não era nada, era entrevista. E eu debatia todos os mais variados assuntos que pudesse da nossa cidade e até mesmo eu fazia comparações, eu fazia alertas, muitos alertas que eu fiz, aconteceu, né? E, enfim, mas esse é o papel, eu acho que cada um tem que fazer, claro, sempre respeitando a individualidade de cada um. Tem uma ata interessante, antes de eu fazer essa pergunta, o pessoal participava bastante das sessões, a comunidade era bem participativa no nosso período, tanto com o período junto com o companheiro Botega e depois já em 92 também, e daí de 88 a 90, tinha vezes que não tinha lugar na Câmara, apesar que ela era acanhada, pequena, mas lotava. Havia um entusiasmo maior, né? Talvez até porque nós estávamos mudando de sistema, estava vindo uma nova proposta política a nível municipal, estadual e federal, né? Que na época, nesse período, era muito forte aqui em Guaíra o semanário Ilha Grande, que até hoje existe, que quando chegava sábado, Guaíra ficava empolvorosa, queria ler o jornal, porque ali você sabia das questões contra, a favor dos episódios, né? Então teve um papel preponderante na nossa história. Vocês lembram de algum momento daqueles assim bem complicados, saia justa para vereador? Lembram de algum momento? Alguma manifestação, alguma? Eu diria que foi em 80, foi, né, nesse primeiro mandato, que houve uma espécie de uma greve do magistério, se eu não me engano, mas que tinha uma conotação política, eu não vou citar o nome do partido, política partidária, que como o objetivo é contar a história, não vamos entrar nos pormenores. Então eles fizeram um barulho muito forte na Câmara, fecharam as ruas e muitos gritos dentro da Câmara, né? Então foi um momento bastante difícil, porque este partido que eu me refiro estava se estruturando em Guaíra e vinha de uma base do sindical, de uma base... Então foi assim, eu diria que foi um dos momentos que eu mais... eu não tinha assim muito conhecimento, né, da questão. Na época eu não tinha ainda o ensino superior concluído, então era difícil, foi bastante complicado, né? Então eu me lembro que a coisa era, sabe, de gritos, de palavrões, e nós ali, né? E nós na época éramos os dois. Vocês saíram pelas portas do fundo? Não aguentemos lá, ixi. Não. O senhor lembra desse momento? Eu tô mais ou menos me lembrando. Mas foi assim, eu diria que nem nós dois só, todos os vereadores sofreram, porque a pressão era uma pressão em cima da administração do prefeito, dos políticos, né? Claro. Então
Mas foi bom. Nesse segundo, daí, outra coisa que foi muito importante, no segundo mandato nosso, nós criamos, passou pelas nossas mãos, dos 11 vereadores, a criação do que hoje é o Conselho Tutelar. Poxa! Conselho Tutelar, que foi... Conta aí como é que foi. Na época, partiu do Poder Judiciário, né, juntamente com políticos a nível nacional e estadual, que foram regulamentando, que foram criando, depois veio o ECA, logo em seguida veio o ECA, veio esses programas de apoio à criança e ao adolescente, e eu tive a felicidade de ser, porque nesse mesmo mandato nós criamos um novo regimento da Câmara, e no novo regimento da Câmara, em 92 em diante, nós já colocamos a questão que foi, vamos dizer assim, que foi o nascedouro do Conselho Tutelar. Depois ele foi se aperfeiçoando, hoje é um trabalho espetacular a nível de Brasil, né? Então é importante. Deixa eu trazer, Adriane, a você uma memória aqui que nós não podemos esquecer de duas pessoas que foi fundamental para nós vereadores na época. Se alguém negar isso, ele nega a história. É o saudoso Ramon Brites, o Nenê Brites, e o Sérgio Bellio. Essas duas pessoas tiveram papel preponderante, porque nós éramos iniciantes, nós tínhamos pouco conhecimento. Eles já tinham, o Nenê Brites tinha história do início da Câmara. Logo em seguida veio o Sérgio. Então, nós não podemos esquecer dessa memória, e eu quero lembrar outra coisa. Eu e o Botega somos, como os demais vereadores, naturalmente, alguns já falecidos, nós somos do tempo da máquina de datilografia. Não tinha computador. Eu fui o vereador em Guaíra, logicamente, tudo que eu falo aqui, eu falo no coletivo. Juntamente, foi o primeiro vereador a comprar uma cadeira para o presidente de estofada e caixa de som. Nós não tínhamos caixa de som. Era no gogó, era Era na fala mesmo, e haja água. E você foi aluno do seu Rosalino na datilografia. Isso muito anos antes, eu cheguei a começar, não concluí, mas cheguei a fazer datilografia. Isso em 75, 76, eu comecei a fazer datilografia. Olha a importância que o senhor teve para esse pessoal aí, hein? Muitos. Aquele tempo, quem fazia o curso de datilografia era o mesmo que fazer hoje, mais ou menos, sem lógico, nas devidas proporções, administração de empresa. Que máximo! Olha, tinha gente do Banco do Brasil que fazia lá, porque ele ganhava aumento. No quartel também. Correio. E meu pai não foi funcionário do Banco do Brasil porque ele reprovou na datilografia. Não foi fazer datilografia com o senhor, tá vendo? Eu queria que você me contasse mais sobre essa fase maravilhosa aí. O senhor veio da onde? De qual cidade? Do Rio Grande do Sul? Não, eu sou nascido no Rio Grande, Garibaldi. Garibaldi. Eu vim aqui no Paraná em 54. Mas não veio para Guaíra, não. E o que lhe trouxe? Porã. Eu tinha empresa de ônibus de cruzeiro do Essa Guaíra, em 54. Eu morava em Cruzeiro do Essa quando vim. Daí eu casei e vim morar em Porã. Em 55 eu casei. Foi o 6º casamento meu lá em Porã, foi o meu. Casei véspera de Natal porque não tinha padre para fazer o casamento. Você já viu? Naquela época não tinha nada em Porã. Era uma vila. Era uma vila, né? Estava construindo hotel, onde que é o Hotel de Sinop, que era uma companhia. Aí eu fazia de Porã, de Guaíra, de Cruzeiro do Essa em Porã, em 3 dias. Meu Deus, 3 dias. 2, 3 dias, quando você ia bem sem chuva, né? E de Porã aqui é um dia, saí lá às 5 horas para chegar aqui à noite. Né? Não tinha estrada naquela época. Mas o que lhe trouxe para Guaíra? A escola da datilografia não tinha aqui, né? E então nós instalamos uma escola da datilografia, né? E minha esposa era professora em Porã, então ela transferiu para cá, né? E daqui para frente ficamos já desde 61.
E o Botega o Botega é uma pessoa modesta. Se eu não me engano, na história, a empresa que ele se refere hoje é a Garcia. Que maravilha! Eu tenho até o requerimento que nós fizemos para pedir o tempo do Dr. Bugel. Foi o primeiro prefeito de Guaíra. Fizemos um requerimento para pedindo a instalação da empresa de Cruzeiro do Oeste aqui. Que maravilha! Licença para vir para cá. Pelas histórias que vocês me falam, são anos difíceis, são anos em busca de desenvolvimento de todas as partes. Tem uma ata que eu busquei, eu encontrei o seu nome, e nessa ata o senhor solicita com regime de urgência, bem sublinhado, que a Telepar viesse a Guaíra. Na época eu acho ela instalada o Moarama, Cascavel, para fazer um levantamento que as pessoas precisavam de telefones e também a área rural não podia ficar de fora. Eu achei incrível aquela ata, gostei muito de ler aquilo e falei, olha aí que busca pelo desenvolvimento, que hoje nós temos tudo, né? E vocês lutaram pelo desenvolvimento, são anos difíceis, foram anos difíceis. Só para reforçar essa sua pergunta ao companheiro Botega, nossa, muito bem lembrado. Para ter uma ideia, nós tínhamos aqui em Guaíra, se eu não me engano, isso até o começo dos anos 80, nós tínhamos no máximo 20 estabelecimentos que tinha telefone, que era sempre começado pelo 11, né? Foi aí, nessas coisas, que nós começamos. Um dos diretores da Telepar, ele ficou hospedado no hotel que eu cuidava ali, hoje Herta, antigo Guarujá 2. Porque foi uma briga vir para trazer, e não faz tanto tempo, isso é questão de 40 anos. Sim. Você identificava uma pessoa rica que tinha telefone. Quem tinha telefone era rico. É verdade que um telefone era um valor de um terreno? Mais tranquilo, você trocava um telefone por um carro zero. Trocava, é verdade. Nossa. Para ter uma ideia, já em 93 para 94, para adquirir um celular, que começou a chegar nesse período, o celular em Guaíra, tinha ágil. E eu, na época, solicitei porque eu já era vereador, só que não vou citar o nome, tinha uma pessoa que tinha mais posse que eu, ela conseguiu pagar um ágio maior, pegou minha linha. Era assim, era de linha e aí você pagava ágio para ter um telefone celular. E também era meia dúzia que tinha, entende? Então, assim, é verdade, você se identificava, e até televisão. Só que a televisão foi um pouco antes. A pessoa que tivesse uma televisão ou telefone, depois do telefone, você podia dizer, esse é rico. Ney e seu Rosalino, nessa época em que vocês estavam na vereança, vocês já começaram a lutar por essa questão da perda de Guaíra em relação às 7 quedas, né? Porque, na verdade, fala-se em metros, né? Metros quadrados, é isso? De área inundada. De área inundada. Mas Guaíra perdeu a grande maravilha, a 7ª maior maravilha. Conta aí pra nós como é que foi essa... Então, esse é importante. Esse eu acho que é um momento muito importante da nossa história. Quando formou o Lago Itaipu, a indenização ela passou por o pagamento por metros quadrados de área inundada. E a 7 quedas entrou nesse mesmo patamar. O que aconteceu? Guaíra, entre todos os municípios, foi um dos que menos recebeu proporcionalmente a royalties. Então, eu quero aqui fazer vamos dizer assim, um período histórico. Já naquele período do primeiro mandato nosso, depois no segundo mandato meu, que começou um embrião que nós, de convencimento aos políticos a nível federal, que tem que passar pela Câmara e Senado, no sentido de rever que 7 quedas não era apenas metros quadrados de área inundada, e sim um potencial turístico econômico para a nossa cidade, a nossa região.
Aí vem um segundo momento que nós devemos e não podemos esquecer, ele foi fundamental, e os demais, todos os vereadores que passaram e passam por esta casa, que é a questão do deputado federal Osmar Serraglio, que ele conseguiu aprovar uma lei. E o mérito total, né? Hoje nós temos que credenciar ao ex-vereador e atual prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, que conseguiu num trabalho, só que não podemos esquecer a memória de todos aqueles que foram, talvez não tiveram assim, a condição, né, os ex-prefeitos, os ex-vereadores, de ter essa articulação mais direta. A articulação, após o projeto votado da Câmara e depois Senado, e com um trabalho político espetacular do prefeito Heraldo, que conseguiu convencer a maioria dos senadores da República, hoje, graças a Deus, nós temos pelo menos, se não na totalidade, mas um incremento financeiro fundamental para o desenvolvimento da infraestrutura da nossa cidade. Com certeza, inclusive eu tô aqui, ó, já folhei aqui minha cola. Teve uma ata aqui que você solicitou que todos embarcassem no ônibus que estava saindo para Curitiba, que tinha uma emenda do deputado na época, de Marechal Cândido Rondon, o Hélio Rucci, nessa briga por um ICMS, né? Exato. Essa briga, talvez, ela começou lá atrás. Por isso que eu digo, eu uso a expressão embrião, porque ela veio acontecendo. E a felicidade é que, como as coisas foram evoluindo, a própria tecnologia, a compreensão dos políticos, né? Porque há uma renovação periódica. Então, foi fundamental para que hoje nós tivéssemos esse esquema. E nós temos que admitir que hoje a condição de gestão pública, né, do município, ela ficou melhorada. Por quê? Porque nós temos um incremento financeiro maior. Com certeza. Né? Justo, né? Justo, mais do que... Talvez não pague aquele 100% que a gente sonhava, porém, melhorou bastante, muito. Ney, o ano é 1993, vou pegar minha colinha aqui. Tem uma fala sua, abre aspas, faremos uma faculdade com bandeira política, mas não política partidária. Por favor, senhores vereadores. Ney, você lembra disso? Lembro que eu fui. Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou agora rapidamente tentar sintetizar esse episódio. Em 93, veio a proposta, a então e saudosa prefeita Ada Mafalda, que a Unipar, ela estava se transformando numa universidade, né? Com vários campos, Guaíra, Cianorte, enfim, que a sede era o Moarama, né? E que para isso precisava votar uma lei na Câmara e repassando uma área para eles se instalarem. Vou ser bastante sucinto. E na época aconteceu um episódio, e também não vou entrar aqui em nomes. Sim. Aconteceu um episódio, 5 vereadores era totalmente a favor e 5 era radicalmente contra. Radicalmente contra porque alegava que tinha que ser ensino público e não o privado, que o privado era para tomar dinheiro do povo, mais ou menos nesse campo. E eu, como era o 11º vereador, eu era sempre o voto Minerva. E eu assumia vamos dizer assim, com total contundência, que tinha que vir uma universidade para Guaíra, o ensino superior, visando o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, vizinho país do Paraguai e as cidades em volta. Falei, nós temos que assumir esse potencial, porque eu já tinha uma briga anterior com a questão da saúde. Por que todo mundo passava por Guaíra e não ficava aqui? Porque nós não tínhamos infraestrutura na área de medicina. Eu falei, a faculdade vai vir. Então nós fomos debatendo, né? E aí foi aonde nós aprovamos o projeto, também liderado por então, na época, fazia parte, o deputado federal Osmar Serraglio,
E eu disse, na minha fala, eu insistia, pessoal, esqueça questão partidária e a ideológica, vamos trazer para Guaíra uma faculdade. E foi aonde eu, inclusive, por unanimidade dos vereadores, eu fui escolhido para representar Guaíra no Conselho Nacional de Educação lá em Brasília. Na época eu fui como vereador representar e vimos aprovado o campo de Guaíra, né, para a instalação da Unipar. Aí foi onde nós doamos, primeiramente, onde era a Escola Municipal Irmã Maria Leônia. Certo. E ali começou, ali foi o nascedouro. E assim, um outro episódio que para mim marca, que depois de cumprir o meu mandato, depois de um bom tempo, eu fui graduado e pós-graduado na Unipar de Guaíra. Que maravilha. Vocês lutaram muito para que a Unipar viesse a Guaíra, mas na época teve uma outra briga também, né? Para uma luta em trazer a Pilão Amidos para o município. Vamos lá então. A princípio, o Executivo Municipal, através do então secretário de Indústria e Comércio, eu não vou citar o nome porque ele é falecido, na época, eles trouxeram, veio um outro grupo. Esse grupo chegou aqui, sabe, com aquela potência, com aquela coisa, chegaram vindo de jatinho para Guaíra e tal, mas em questão de meses, já estava tudo engatilhado para a Câmara já tinha o esboço da doação do terreno, indo ali para o Cruzeirinho, onde é hoje, né, lá. Estava tudo esboçado para isso. Esse grupo simplesmente, vou usar um termo para faliu, foi embora e nos abandonou. Aí veio a mesma polêmica. 5 vereadores totalmente a favor, 5 vereadores contra a instalação de uma indústria de amido. Para nós termos uma ideia e rememorar a história, Guaíra não tinha tradição na área do plantio de mandioca, não tinha. Tinha o plantio de mandioca de subsistência, tinha uma pequena empresa em Maracaju dos Gaúchos. Nos anos lá 70, 60, 70, tinha uma farinheira na Faixinha que depois com a inundação formação do lago ela extinguiu, mas coisa muito pequena, muito doméstica, vamos dizer assim. E daí veio a polêmica. Não, porque não. Na época era um investimento de 300 mil reais. Naquele momento era um bom investimento em termos de dinheiro para coisa e o terreno, mais o terreno. E eu fui outra vez, eu comprei a briga e tentei de forma bastante, vamos dizer assim, enfática, mas com muito respeito aos colegas, tanto os contra quanto a favor, que nós deveríamos trazer uma indústria, porque a partir dali nós íamos começar a ter uma nova cultura, uma nova projeção de indústria no nosso município, que é o que Guaíra é. Guaíra até então era muito agrícola, mas de outros grãos. E aí foi uma briga, foram alguns vereadores, que eu não vou citar o nome, foram buscar outra empresa e não sei o que e tal. Aí chegou o grupo Pilão, que tem um know-how. Para ter uma ideia, na época o falecido, o dono da Pilão, o Jacobsen, ele era o presidente nacional dos produtores de fécula e de farinha de mandioca. Ele é o presidente nacional. E aí ele veio, trouxe uma proposta, ele e o irmão dele, Neri, sentaram os dois e foram mostrando para nós. E nós fomos discutimos uma vez, 2, 3, fomos a Santa Catarina, lá na cidade de Lontras, para conhecer a estrutura deles, tal. Resultado. Com o meu voto aprovamos, não lembro se foi 6-5 ou foi 6-8, 8-4, não sei, não lembro exatamente agora, mas teve embate. E naquele momento histórico, depois, o que aconteceu depois, se teve problema, é um fato que é a história que vai contar. Mas naquele momento histórico foi fundamental para Guaíra. Tanto é que eu me lembro como fosse hoje, que há 2, 3 anos depois, ainda no mandato, teve um cidadão em Guaíra, chegou e falou para mim: Ney, plantei 50 alqueires de mandioca.
porque era um agricultor forte. E foi muito importante. Tanto prova do que eu estou falando, que nós já temos a segunda indústria de fécula em Guaíra, né? Que ali foi o pontapé, né? Foi o pontapé. Na época, não tinha, nós tínhamos já o parque industrial. Já tinha. Mas poucas... O parque industrial, eu até diria hoje, fazendo uma conexão daquele parque industrial para a projeção do parque industrial que o prefeito Heraldo pretende instalar, ele tinha o primeiro tinha algumas falhas estrutural sobre as demandas, sobre o planejamento do que fosse instalado ali, né? Então ficou um pouco, mas também foi um embrião que começou, e hoje eu estava vendo o projeto do prefeito Heraldo, do vice Giliani. Nossa, é uma estrutura muito boa, isso valoriza a cidade. Com certeza. A questão dos loteamentos, hoje nós temos que ver que mudou bastante. Na época, a lei não previa sanções, a lei não previa cobrança mais severa na questão da formação de um loteamento. Então os loteamentos eram sem infraestrutura, hoje não. Hoje precisa ter toda uma infraestrutura para ser aprovado. Então isso valoriza a cidade, isso valoriza. Com certeza. Inclusive tem uma fala sua que você diz lá, quando eu busquei o passado, a história, você diz: São Bento do Sul não produz cerejeira nem mogno. E Santa Catarina, que é o polo de malhas, não produz algodão, né? Mas, no entanto, Guaíra pode ser como eles. Ela pode se desenvolver, mesmo não produzindo, mas ela pode vir a ter indústrias importantes. Exatamente. Nossa, que bom memorar. Na época, como meus pais são catarinenses, eu passava muito naquela região ali. Então, toda aquela região eu passava muito quando ia visitar os parentes. E, de fato, vocês sabem, isso eu fui estudar quando eu falei isso, alguém me ensinou. A Santa Catarina, o maior polo de malha, não produz um caroço de algodão. Então, você imagina como que a infraestrutura deles foi aperfeiçoada, modernizada, né? E São Bento do Sul e Rio Negrinho, que é uma do lado da outra, é um dos maiores polos moveleiro. Por quê? Porque na época eles importavam a lâmina ou o compensado do norte, né? Que era bem mais barato, e transformou aquilo no maior polo moveleiro, tanto na linha domiciliar, doméstica, quanto escritório, enfim. Foram os grandes inovadores dessa questão. Então eu acredito que é assim, porque para você ter hoje o amido produzido em Guaíra, com aquela marca, como é gostoso você olhar ali, onde produz Guaíra, é orgulho para nós, você tem que dar o primeiro passo, você tem que trazer. E assim, né, hoje eu vejo muita gente aqui em Guaíra que estão com seus escritórios, trabalhando, estão bem, estão encaminhados, e nós se formou em Guaíra. E até então tinha que ir lá em Umuarama. Orgulho, né, Ney? Orgulho. Então eu acho que naquele momento histórico nós acertamos. É lógico que com o passar do tempo você pode aperfeiçoar. Agora, por que não trazer uma universidade pública com a Guaíra? Pode sim, né? É o caso, era fazer uma rápida conexão aí, foi na época também, quando nós... que também foi uma briga terrível, né? Briga no sentido que eu quero dizer, o embate, porque o vereador tem o direito, ele tem prerrogativa de ser a favor ou contra, isso é o legítimo direito do vereador. Na época foi quando nós doamos aquela área maravilhosa lá, que hoje está o IBADEP, na Eletrosul. Verdade. O IBADEP. Aquele hoje, a igreja, né, através da sua convenção, Assembleia de Deus, tem um trabalho maravilhoso. É fruto de um esforço, porque aquilo lá estaria o que hoje? Abandonado, depedrado, e está lá. Né? Hoje o IBADEP é referência regional, se não talvez estadual ou nacional. Então é importante. Tudo que você se faz visando aperfeiçoar e melhorar a estrutura de um município é fundamental. Que recado vocês, né, que passaram
6 anos o senhor, depois o Ney, né? 6 mais 4, né? Foi presidente da Câmara. Que recado vocês deixariam para esses vereadores que hoje estão aqui, ó, trabalhando, dando continuidade para esse trabalho em prol de Guaíra? O que eu vou falar? O problema é que eles têm que lutar mais para Guaíra, interesse em Guaíra. Não é só político, interessar para Guaíra também, né? Porque tem muitos vereadores que é interesse deles. Então tem que trabalhar mais para Guaíra, trazer mais alguma coisa para Guaíra, ajudar o prefeito. O que o senhor o que o senhor gostaria de ver em Guaíra que não tem? Olha, indústria que dá muito emprego para muita gente, né? Eu acho que o governo nosso devia liberar ICMS, dar mais incentivo para a indústria para vir, porque vem emprego, daí eles gastam mais no município. Isso é o que é precisado aqui, né? Só que a turma fala que é fronteira, mas existem muitas fronteiras que faz isso também, né? Que possui, né, indústrias. Termina com esse imposto que tem tanto do governo, né? E dá sentido para essas indústrias que querem vir para cá, né? E outra coisa, se a gente tivesse a luz livre para Itaipu, que nós perdemos tanta coisa para Itaipu, liberar para as indústrias que viessem aqui, liberar a energia, você ia ver que ia muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu diria, Adriano, o seguinte, eu diria assim que cada momento histórico, cada mandato é próprio, né? Eu diria assim, tem coisas que eu até discordaria de alguns mandatos, porém eu preciso entender uma coisa, a prerrogativa não é mais minha, é de quem está no mandato, né? Então, assim, eu acho que cada um teve seu papel, tem seu papel importante. Vamos falar da atual Câmara. Ela tem um papel preponderante, importante no desenvolvimento. Guaíra está avançando, né? Eu diria que talvez nós precisamos ter o poder e a grandeza do debate. O debate, que tem pessoas que não gostam do debate. Eu citaria 2 exemplos, sem nenhuma crítica, tá? Sem citar nome. Por exemplo, aquele projeto do deschooling e do lixo, da taxa de lixo. Ele poderia ser só mais discutido, que ele tem que ser implantado e o porquê que vai ser implantado, qual o objetivo. Por exemplo, até hoje a população de Guaíra, porque nós temos que admitir uma coisa, e me perdoe a franqueza, nós temos ainda uma parcela grande da população que vive na ignorância. A ignorância que eu digo é não conhecer de como funciona o poder, como funciona o poder legislativo, o executivo, o judiciário. Então, a essa ignorância que eu me refiro, né? Então, não é uma ignorância de que ele é bravo, não, é a ignorância de não conhecer. Isso traz a falta do debate. Então, assim, tem muita gente, até hoje me cerca na rua e fala, é um absurdo, agora nós não... Não, ninguém estava tirando o direito, é importante dizer isso. Eu, modéstia à parte, claro, eu sou formado na área de educação. Ninguém estava tirando o aluno da escola. É um caso específico para aquela família que tem. A taxa de lixo é uma regulamentação nacional através do novo marco regulador. A população não sabe, ela precisa ser o quê? Informada. Então, por isso que eu digo, a crítica, ela não pode simplesmente chegar, não, porque a prerrogativa é deles, e a gente tem que ver como é que eles estão vendo e recebendo esses projetos, essas discussões, e levar adiante. Então, eu aprendi, eu já fui muito afoito, eu aprendi muito que a cada momento é uma história, é um momento, né? Em 96, Ney, você foi presidente da Câmara, certo? Perfeito. Esse moço já trabalhava aqui na Câmara? Já tinha história lá. Já tinha história? E você se lembra de alguma, né? Como eu disse no começo da nossa fala, eu fui um dos que inovei. Assim, nós compramos a primeira caixa de som,
poltrona para o presidente, começamos, né, desde o primeiro mandato, tal, começamos a inovar. E eu tinha como costume, sempre, qualquer polêmica, eu ia ouvir o saudoso Nenê Brites e o Sérgio Bellio, porque eles conheciam, nós estávamos chegando, nós éramos passageiros, eles eram permanentes. Mas que bacana, né, gente? Muitas histórias para contar. Esse é apenas o primeiro episódio, né, nós temos a honra de estar com vocês aí. E teremos, então, mais 9. Inclusive, o Sérgio vai fazer parte de um, hein? Bom. Ney, quero agradecer de coração. Eu que agradeço. Muito obrigada, Nossa, viu? Muito obrigada mesmo a toda a direção da Câmara. Por estrear